Assim diz o Evangelho. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Podeis assentar, irmãs e irmãos. Na Páscoa nós não celebramos o passado. Na Páscoa nós não celebramos uma memória. Ainda que na Páscoa nós nos lembremos e rememoremos o sacrifício de Jesus, bem como a vitória de Jesus sobre a morte. Isto aconteceu, é passado. Mas na Páscoa nós não apenas olhamos para o passado. Celebrar a Páscoa é algo que precisa acontecer no presente, hoje. E através desse nosso compromisso com o presente, construímos o futuro. Logo, celebrar a Páscoa passa por olharmos para trás, mas muito mais do que isso, passa por construirmos o futuro através daquilo que fazemos no presente, através do compromisso que assumimos no tempo presente. Até porque alguém poderia dizer: Páscoa para quem? Páscoa para quem? Para nós, certamente. Mas será que para as mulheres e crianças de Gaza? Será que para as pessoas que ainda padecem com a fome na África, na América Latina, em alguns lugares da Ásia? Como falar de uma vida que vence a morte num contexto onde tudo cheira a morte e somente cheira a morte? Páscoa para quem? Páscoa quando? Quando a gente olha para o texto que nós acabamos de ler, a gente aprende algumas lições. O Evangelho de Marcos, sendo ele o evangelho mais antigo dos evangelhos, ele nos traz algumas lições que muito provavelmente estão muito próximas ou mais próximas
da realidade dos primeiros cristãos, aqueles que viveram lá no final do primeiro século. É preciso olhar a narrativa da Páscoa a partir da vida desses cristãos lá do final do primeiro século. E aí a gente tem algumas lições importantes. A primeira está aí já no verso 1. O texto vai dizer que, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. A gente lê o texto rapidamente, não percebe que tem um sábado aí, entre a morte de Jesus e a ressurreição, há um sábado. E eu fico pensando na angústia dessas mulheres, tendo que esperar passar o sábado para irem até o túmulo. Lá na tradição judaica, e essas mulheres eram mulheres que seguiam a tradição, não era possível trabalhar no sábado, não era possível fazer nada no sábado. O sábado era o dia do descanso, era proibido trabalhar. Logo, por conta de um impedimento religioso, um impedimento da lei, da norma vigente naquele contexto, essas mulheres não podem ir até o túmulo. E elas são obrigadas a esperar, a aguardar. Elas estão interessadas em levar aromas para embalsamar o corpo do Senhor Jesus, porque o corpo, ele começa a apodrecer. E quanto antes levar os aromas, melhor, menos cheiro de morte. Menos cheiro de morte. Mas elas não podem fazer isso imediatamente e elas são obrigadas a esperar e a aguardar. E talvez, olhando para a vida dos primeiros cristãos lá no final do primeiro século, e eu acabei de dizer que a gente precisa ler a narrativa da ressurreição sob a perspectiva desses primeiros cristãos, talvez esteja aí a primeira lição importante que a celebração da Páscoa nos ensina. Em dados momentos da nossa vida, nós precisamos esperar, aguardar. Queremos fazer coisas, nos angustiamos porque não podemos fazer, queremos dar uma solução para aquela nossa questão, para aquele nosso problema, nos estressamos por conta do problema, só que a nós só resta uma opção: esperar, aguardar, esperar. Quantas vezes na nossa vida não foi assim? Quantas vezes? A gente queria que a solução viesse logo. A gente queria que o anúncio da vida chegasse logo. A gente desejava, sim, que aquele problema fosse superado logo. Mas a gente não tinha nada a fazer. Nada do que podíamos ou pudéssemos fazer seria capaz de mudar o curso da história. E aí, a gente é obrigado a aprender a aguardar e a esperar em Deus. Isso é ter fé. Ter fé não é estalar os dedos e resolver problemas. Não é fazer declarações fervorosas para que os problemas
eles deixem de existir. Não. Ter fé é ter a capacidade também de, em dados momentos da nossa vida, esperar, aguardar, convictos de que o amanhã chegará. O sábado vai passar e o novo dia há de chegar. Talvez seja essa a primeira lição do texto. Essas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe do Senhor, Salomé, elas estão ali angustiadas, elas querem ir ao túmulo, mas elas não podem. E aí, quando chega o dia, o primeiro dia da semana, no verso 2, o texto diz: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Ou seja, o novo dia vem. O novo dia vem. A noite há de passar e o sol há de brilhar. O dia chegará. E aí, quando chega esse dia, e agora elas podem ir até o túmulo, elas têm uma preocupação. No verso 3 diz que elas começam a conversar entre elas. E a pergunta é: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? A gente sabe que lá naquele contexto, os corpos, eles eram enterrados e uma pedra, uma grande pedra, era colocada em frente à gruta. São 3 mulheres, elas não têm forças para remover a pedra. Somando a força de cada uma delas, as 3 juntas não vão conseguir remover a pedra. E é essa a preocupação delas. E elas começam a conversar sobre isso. E aí no verso 4, o texto vai dizer que quando elas olham para o túmulo, elas observam e veem que a pedra já estava revolvida. Olha que coisa. Talvez seja essa a segunda lição do texto. Elas estão lá preocupadas. Como elas vão tirar aquela pedra da frente do túmulo. Mas enquanto elas estão preocupadas, a pedra já tinha sido revolvida. Deus já havia providenciado a solução, mas elas estão lá preocupadas. Elas só vão ver a solução quando elas chegam no túmulo. Mas a solução não se dá na hora que elas chegam no túmulo. A solução já havia acontecido antes delas chegarem, enquanto elas estão preocupadas. E aí vamos pensar na nossa vida? Vamos refletir um pouquinho? Quantas vezes a gente não fica aqui se debatendo e a solução já veio e a gente não viu? Quantas vezes, enquanto a gente está aqui se debatendo, Deus está trazendo a solução que a gente tanto necessita e almeja, e simplesmente a gente ainda não viu. Não significa dizer que Deus não esteja trazendo a solução. Não significa dizer que Deus tenha nos abandonado à mercê da nossa própria sorte. Deus sabe o que nós somos capazes de fazer, mas Deus também sabe o que nós não somos capazes de fazer. E a nós cabe fazer a nossa parte, porque Deus nunca deixa de fazer a parte dele, ainda que a gente ainda não tenha visto. Ainda que a gente ainda não tenha percebido. E continuar a caminhada, percebam,
elas sabem que ali tem uma pedra, elas estão pensando na pedra, elas sabem que, somando a força delas três, elas não vão remover a pedra, mas elas não ficam em casa, elas vão até o túmulo. Elas continuam a caminhada, mesmo sabendo que elas não têm força, ou que a força delas não é capaz de remover a pedra. E não é isso caminhar com fé? Não é isso? A gente não para, a gente continua andando para frente, a gente continua caminhando, porque a gente sabe que Deus sempre faz a parte dele. E quando elas chegam ali, elas veem aquela pedra removida, e elas então se deparam com uma pessoa vestida de branco. O texto vai dizer que era um jovem assentado, lá do lado direito, vestido de branco. Elas ficam surpreendidas, elas ficam atemorizadas. E aí esse anjo vai dizer algo para elas. Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Só que o anjo diz algo para elas agora, lá no verso 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá para a Galileia, onde tudo começou. O texto tem que ser lido nessa perspectiva. O texto está nos convidando e convidando os primeiros discípulos a um novo começo. O que o texto está dizendo é: vocês precisam começar novamente, precisam ser a extensão do ministério de Jesus Cristo. Ele vai adiante de vós, lá para Galiléia, onde tudo começou. Lá o vereis como ele vos disse. É quase que dizendo: se preparem, se preparem. Haverá um novo início aqui. Só que esse início agora passa pela vida de vocês. E aí no verso 8, e certamente nós temos aí o clímax do texto, né? A terceira lição do texto. No verso 8, o texto vai dizer que elas saem, mesmo depois de terem ouvido o anjo dizer que era para elas não terem medo. Elas saem, elas fogem do sepulcro, porque elas estão possuídas de temor, elas estão possuídas de assombro. E sabe o que elas fazem? Elas não dizem nada para ninguém. Num primeiro momento, o medo paralisa essas mulheres. E aí, talvez esteja aí a terceira e mais importante lição desse texto. Porque quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para a vida dessas mulheres, e quando a gente olha para a narrativa em si, nós estamos falando de 3 mulheres que viram um anjo, e o anjo diz para elas que elas não precisam ter medo, porque Jesus ressuscitou. Elas estão ali vendo o túmulo vazio. Apesar de tudo isso, o medo faz com que elas fiquem paralisadas e que elas não sejam, nesse primeiro momento, arautos na mão de Deus para anunciar a ressurreição, para levar a mensagem da vida que vence a morte. Que é isso? Celebrar a Páscoa é celebrar a vitória da vida sobre a morte. E aí, talvez o texto termine aqui no versículo 8 dessa forma, para que a gente se coloque no lugar dessas mulheres. E aí a grande pergunta que fica nesta manhã é: por que nós também, por vezes,
não levamos a mensagem da vida que vence a morte a esses contextos onde o que há ainda hoje é morte. Celebrar a Páscoa não é celebrar uma memória. Celebrar a Páscoa passa por um compromisso que se dá no presente para a construção de um novo futuro, onde a vida vence a morte. Ou seja, se nós ficarmos aqui parados, atemorizados, a mensagem da vida não chegará aos contextos onde o que há é morte. Essas mulheres ficam aqui paralisadas. E quantas vezes não somos nós que ficamos paralisados? Talvez o que o Evangelho queira nos dizer nesta manhã é: qual o sentido verdadeiro da celebração da Páscoa na sua vida? Porque se você diz para alguém Feliz Páscoa, Jesus vive, mas não se coloca nas mãos de Deus para que através da sua vida, vida seja levada àqueles que necessitam de vida, a gente vai estar se comportando exatamente como essas mulheres, que por medo ficam paralisadas. Então, que nesta manhã, irmãs e irmãos, nós sejamos uma pequena parte da igreja que diz: entendemos a mensagem da Páscoa. Entendemos. Entendemos porque, mais do que dizer que Jesus Cristo vive, nós queremos ser esse instrumento, esse canal de vida na vida de tantas outras pessoas. Seja lá qual for o contexto, se o que há é morte, a nossa missão é levar vida. Que assim Deus nos ajude, que assim o nosso Deus nos abençoe e que a gente de fato compreenda o real sentido e o real significado da Páscoa. Amém.